Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. E hoje a gente recebe o Felipe Ferrari, doutorando em Filosofia pela Universidade de Nagoya e mestre em Filosofia também pela Universidade de Nagoya. Esse é o nosso episódio número 12 e hoje vamos falar sobre filosofia japonesa. Um abraço para o meu amigo Geraldo Damasio, que apoia a gente desde os primórdios do programa. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, ou pode enviar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia japonesa. Hoje a gente recebe o Felipe Ferrari, que é mestre em filosofia e doutorando hoje pela Universidade de Nagoya, no Japão. E eu gostaria de pedir para você se apresentar aí pro pessoal, para quem não te conhece ainda, saber quem que você é, com quem que você trabalha hoje. Bom, então, boa noite, né, para mim. Eu me formei em filosofia na Unicamp em 2010, aliás. Na Unicamp, eu estudava a relação entre o conceito de lugar, de topos, né, em Aristóteles, com os filósofos da Antiguidade Tardia e da Idade Medieval, né. Em 2011, me surgiu uma oportunidade de vir fazer um mestrado aqui no Japão. E como os filósofos japoneses tratavam dessa questão do lugar, né, de uma forma bem diferente da gente ocidental, eu achei que seria uma boa oportunidade para ver como foi, em primeiro lugar, essa recepção do Aristóteles aqui, e depois como eles davam essa nova interpretação para o lugar aristotélico, né? Então eu vim para cá em 2011, concluí o meu mestrado aqui em 2013, né? E agora, em 2014, entrei no doutorado e agora estou no segundo ano do doutorado, aqui na Universidade de Nagoya. A nossa conversa de hoje vai ser sobre filosofia japonesa. Eu gostaria de começar perguntando para você, Felipe, como é que surgiu a filosofia japonesa? É até curioso porque existe um livro de um escritor, um pensador japonês famoso, né? O Noda Matao, que se chama As Três Tradições, né? Desculpa, estou pensando em japonês, né? As Três Tradições da Filosofia, em que ele compara como a filosofia surgiu quase ao mesmo tempo na Grécia, na fronteira Índia-Nepal, né? E na China, né? Então, na Grécia, com Tales, e depois com Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo mais, e quase ao mesmo tempo, assim, no século IV, V a.C., mais ou menos assim, com a Buda, né, na fronteira entre Índia e Nepal, e depois com Confúcio na China, né. O problema do Oriente, né, a China, a Índia, e depois essa filosofia vindo para o Japão, né, mas o problema inicial deles é ao contrário do nosso problema da filosofia ocidental, que é sempre baseado no eu, né, no problema do eu, do que sou eu, ou do que de qual é a minha essência ou alguma coisa assim. A filosofia oriental ela foi baseada desde o princípio assim no outro, né? Não em um movimento de dentro para fora, mas em um movimento de fora para dentro. Uma outra comparação que o Noda faz é que a filosofia oriental, né, ela é baseada ao contrário da ocidental, que a gente baseia muito no ser, né, na existência, no ente, né, a oriental ela é muito baseada no nada, que em japonês se chama mu. Pra gente é até um problema, assim, a gente enquanto ocidental pensar isso, porque esse mu, esse nada, né, parece ter uma conotação muito negativa, né, pra gente enquanto ocidentais, assim, né. Bom, essa filosofia, ela foi trazida pro Japão, claro, através do budismo chinês e tudo mais, né. A primeira, é preciso ressaltar que pro japonês e o chinês também, que usam os mesmos ideogramas para escrever, a palavra que se usa para religião, ela tem o sentido, um dos ideogramas que constituem ela é o mesmo de ensinar, de ensinamento. Então, eles até o contato deles com os europeus, assim, não havia essa distinção entre o que é religião ou o que é fé e o que é racional, sabe? Eles não tinham essa diferenciação, né? Entre o que é trabalhar com a razão e o que é trabalhar com fé, o que é ciência e o que é religião, assim. Isso foi até mais ou menos no século XVI, século XV, XVI, aqui no Japão também, né? Em 1600, mais ou menos, né, o Japão inicia um processo de isolamento muito grande do Ocidente, né, que vai durar até 1853, com a chegada dos americanos aqui. Então, os estrangeiros são expulsos do Japão, o Japão se fecha completamente e
se torna uma sociedade feudal, né? Que é o período que é chamado de shogunato, né? Em que o imperador é quase que um refém e são os grandes lordes militares assim que controlam o país. Em 1853, os americanos chegam com uma missão diplomática no Japão, uma missão diplomática com um encouraçado, né? Mas ainda assim diplomática, né? Exigindo que o Japão abrisse os portos novamente. E esse é o período do final do shogunato, que vai acabar no final da década de 1860. No começo da década de 1860, o Shogun pessoalmente escolhe alguns intelectuais japoneses para irem estudar política no Ocidente, como uma forma de tentar adaptar o feudalismo japonês ou o shogunato japonês à forma ocidental de se fazer política, né? Entre esses estudiosos estavam Amane Nishi, que ele foi o primeiro japonês a estudar a filosofia ocidental, assim, coisa que nunca tinha sido feita. Ele vai para a Holanda, volta para o Japão 2 anos depois, em 64, e quando ele volta para o Japão, ele traduz, né, muitas palavras ocidentais que não existiam no japonês, ele traduz para o japonês, né? Entre elas a palavra ciência, a palavra arte, a palavra técnica, né? Todas essas palavras não existiam no japonês, né? Até esse período 1860, mais ou menos, né? Inicialmente, a palavra que ele usa para filosofia é Gitetsugaku, que significa mais ou menos assim, o estudo da sabedoria dos gregos, alguma coisa assim, né? Isso é o nome que eles dão para a filosofia ocidental, né? Depois essa parte da Grécia vai sumir e a palavra que se usa até hoje para filosofia em japonês é uma palavra que significa o estudo da sabedoria ou o estudo dos sábios, alguma coisa assim, né? Bom, passado esse período dessas guerras e tudo mais, o Japão finalmente se abre para o Ocidente. Uma série de japoneses vão estudar no Ocidente, uma série de ocidentais vêm para o Japão no final do século XIX, começo do século XX. Entre esses japoneses que estavam aqui, teve o Nishida, Kitaro Nishida, que é o pai, vamos dizer assim, da filosofia japonesa. Ele se forma na Universidade Imperial de Tóquio, no final do século XIX, né, com uma tese sobre causalidade em Hume, que depois ele vai negar, vai refutar, né, mais para frente nas obras dele. Passa esse período de 1894 até 1910, mais ou menos, como professor de inglês e alemão em vários colégios e universidades do Japão. Entra em contato com cristãos pela primeira vez, ou seja, ele passa a ter não só esse pano de fundo budista que ele tinha antes, como ele passa a ter uma influência muito grande do cristianismo. Publica uma série de artigos, como a gente diria hoje em dia, filosóficos, assim, mas como não existia esse estudo de filosofia no Japão tão forte ainda, ele publica em várias revistas de estudos budistas, alguma coisa assim. Em 1910, ele se torna professor da Universidade Imperial de Kyoto, e em 1911, ele publica A Investigação acerca do Bem, que é o trabalho que inicia ou que começa a filosofia japonesa, né? Quando a gente fala em filosofia japonesa, a gente normalmente trata desse período que vai de 1910 até, dependendo de quem você estiver pensando, até hoje, assim, mas fortemente até os anos 60, que é o que a gente vai falar mais para frente da Escola de Kyoto, né? Que se inicia com a publicação desse livro, A Investigação acerca do Bem, em 1911, né? Que é um esforço que o Nishida faz de tentar interpretar a filosofia ocidental, mas sem abrir mão desse pano de fundo budista que ele tinha, né? Então é mais ou menos por aí que vai começar a filosofia japonesa, né? Como a gente diz, ou seja, ela é o estabelecimento da filosofia ocidental aqui no Japão, sem abrir mão desse pano de fundo oriental e budista que eles tinham, né? É muito interessante esse tipo de genealogia, porque, por um lado, fala que o Felipe contando que existe uma reivindicação de que a filosofia começou ao mesmo tempo no Oriente que na Grécia Antiga, e, por outro lado, a palavra filosofia não existia e provavelmente não existia nenhum tipo de teoria, né? Tudo era mais próximo do modo de vida, é isso? Eram práticas de vida, algo assim? Uhum. E até a palavra religiosidade aí tem um outro significado, né? Não tem nada para ser religado, você não está se religando a outro lugar, não é? Essa compreensão talvez nos escape, né? Talvez seja uma outra coisa. Felipe, se puder explicar um pouquinho sobre isso, essa diferença, assim, quando a gente fala de religiosidade, assim, essas práticas de vida, seria o mais próximo, talvez, de exercícios espirituais, quando a gente pensa lá no Pierre Hadot, uma coisa assim. Só para você explicar um pouquinho dessa diferença da religião, né? Porque pega muito. Sim, sim. Esse foi uma grande dúvida que eu tive, assim, uma grande questão para mim quando eu cheguei aqui, né? Porque a gente passa tanto tempo na graduação no Brasil tentando
refutar a religião ou tentando separar a religião de filosofia. E quando eu cheguei aqui, em um país que não é cristão, né, eu me deparei com uma filosofia que era tão baseada ou com raízes tão fortes na religião, né? Então por isso eu tive que entender o que eles entendem por religião, né? Como você mesmo diz, né, na raiz latina da palavra religião, a gente tem esse sentido de religar, né, do religare, né? Mas aqui não. Aqui a palavra religião, em japonês, em chinês também, eu não sei a pronúncia em chinês, mas são os mesmos ideogramas, né? O segundo ideograma dela é o mesmo ideograma que se usa para estudo, é um dos ideogramas que usa para a palavra professor. Então, realmente eles tinham esse sentido de viver essa experiência religiosa / filosófica, sabe, né? E eu acredito, assim, ou minha forma de interpretar é que eles buscavam alguma coisa não muito diferente do que os gregos estavam buscando, sabe? Quando, por exemplo, Aristóteles vai falar acerca da eudaimonia, ou quando a gente vai trabalhar com a questão de o que é ser um homem virtuoso, ou alguma coisa assim, não é diferente para eles, né? A questão é que é engraçado, eles eram, vamos dizer assim, inocentes, né, nesse sentido, né, que eles só foram entender ou fazer essa distinção entre religião e ensino, ou entre religião e sabedoria e filosofia, quando eles descobriram a palavra ocidental para filosofia, né? Mas é bem exatamente isso que você está dizendo mesmo, assim. A filosofia não como um método acadêmico, alguma coisa assim, mas como no sentido comum, assim, chulo, talvez, não sei, mas filosofia de vida, assim, né, nesse sentido, com certeza. Eu queria saber, assim, com o que você trabalha hoje aí em filosofia japonesa, que você está trabalhando no seu doutorado? O meu grande problema, quando eu cheguei aqui, foi tentar trabalhar com essa questão da religião. Tentar entender como uma filosofia tão baseada em religião, como ainda posso considerar ela filosofia, sabe, né? Se ela é uma religião, então baseada em fé, como eu posso pensar ela racionalmente, sabe? Como eu posso levar ela a sério, né? Essa foi a minha grande questão quando eu cheguei aqui. Então, embora eu tenha vindo inicialmente para pesquisar essa questão da recepção do conceito aristotélico de lugar para os filósofos japoneses e tudo mais, eu acabei me obrigando a estudar essa questão, essa correlação entre filosofia e religião aqui no Japão no meu mestrado, né? Tanto é que esse foi o tema do meu mestrado, né? Foi o papel filosófico da religião para os filósofos da escola de Kyoto, né? Como eles veem a religião diferente da gente, assim, né? Tendo feito isso, eu finalmente pude voltar para essa minha questão acerca do conceito de lugar, da recepção do conceito de lugar aristotélico aqui e também dos desdobramentos que eles vão ter aqui, né? Eu acho que talvez para explicar isso, talvez seja mais fácil explicar um pouco acerca do livro do Nishida, né? Investigação acerca do bem. Como eu vinha dizendo, né? O problema deles era, assim como é pra gente difícil entender essa relação da filosofia com a religião, para eles era difícil tentar entender o que é que a filosofia e a religião têm de tão diferente no Ocidente, né? Então, apesar do nome do livro, Investigação acerca do Bem, parecer um nome de um manual de ética ou alguma coisa assim, né? Ele não trata nada disso. Ele é um livro bem constitui as bases metafísicas do pensamento que Nishida vai desenvolver mais para frente, né? Então, no ensaio acerca do bem, Nishida vai começar dizendo que ele teve muita influência, claro, primeiramente além de Aristóteles também, de Descartes também, mas como ele tá no começo do século XX, né, ele teve uma influência muito grande de William James. Então ele vai se apropriar do conceito de pura experiência em William James e vai dizer que toda a nossa experiência, ou tudo que a gente é capaz de absorver ou saber, nós recebemos não através da nossa experiência, mas através da pura experiência, né? O que é essa pura experiência, né? Vamos dizer, citando um exemplo, é como quando eu vejo uma flor vermelha, alguma coisa assim. A gente pode pensar que nós estamos experimentando a flor, ou tendo uma experiência acerca da flor, quando na verdade nós estamos tendo uma experiência de todas as características envolvidas nessa flor, como por exemplo a cor vermelha, por exemplo. Só que mesmo a cor, antes de ter a experiência dela enquanto ser uma cor vermelha, nós experimentamos ela enquanto cor. Para ele, essa é a primeira e a mais forte experiência, ou a experiência empírica, não sei, mas a experiência mais forte e primeira que nós temos, assim, mais a priori, essa é a palavra que ele usa, né? Mais a priori que nós temos, né? É essa pura experiência, né? Então, para ele, tudo que nós experimentamos, na verdade, é em primeira instância pura experiência, que a experiência é complicado até, mas é a experiência em si.
como eu disse, não experimentar a cor enquanto sendo vermelha, mas a cor enquanto sendo cor. Não experimentar a vida enquanto sendo boa ou ruim ou alguma coisa assim, mas a vida enquanto sendo vida. Não experimentar o ser humano através dos atributos que o ser humano possa ter, mas através de o ser humano ser o que ele é. Então, para ele, essa pura experiência, dentro da nossa consciência, unifica todos os entes que nós temos no mundo, assim, né? Então, dessa forma, para ele, vamos dizer assim, o real estatuto do mundo, alguma coisa assim, é bem parecido com o que Spinoza vai apresentar na Ética quando ele vai falar do Deus enquanto natureza, né? Para Nishida, ele nesse ponto ele é completamente spinozano, assim. Ele vai dizer que realmente tudo na natureza existe enquanto parte de um uno único, é até idiota falar isso, mas de um uno que existe como um único ser, como uma única categoria, que ele também vai dizer que é Deus também, e que transcende esse mundo em que existe nele, assim, e tudo vai existir dentro desse único ser, né? Ok, então para ele não vai ver, é aí que ele vai refutar Hume, que ele vai dizer que por experiência, através da experiência comum, eu consigo, ou eu percebo as coisas enquanto sendo ativas e passivas, enquanto sendo sujeitos e objetos, mas na pura experiência, não há qualquer distinção entre isso, sabe? O que existe é só uma relação entre dois, talvez sendo um pouco leibniziano, mas entre duas mônadas, assim vamos dizer. Existe uma relação entre essas duas experiências que eu posso ter, mas que uma não é necessariamente objeto ou sujeito da outra, é só uma questão de diferentes pontos de vista, assim. Ou seja, tudo é relativo, né? Ok, então para ele, dentro desse universo em que tudo existe como um só, ele vai ter um problema de que, bom, se tudo existe como um só, como é então que a nossa consciência vai poder fazer distinções entre as coisas, assim, ou como a nossa consciência vai poder entender algo como sendo sujeito ou objeto de algo, como a gente vai entender as correlações e tudo mais. Para ele, essa é a forma como a nossa consciência é capaz de entender o mundo. Nós, enquanto seres humanos, só conseguimos entender assim, né? Mas, dentro dessa consciência, tudo vai existir em um lugar. E aí que vai vir o grande pulo do gato dele, que é num livro que ele vai publicar cerca de 15 anos depois, do Ensaio acerca do Bem, que é da investigação acerca do bem, que é um livro chamado Basho, né? Basho é até difícil de traduzir, mas ele é algo como lugar, ou topos, talvez seja melhor até, né? Que aí, através desse conceito do Basho, do conceito de topos, ele vai conseguir dar um embasamento lógico para esse mundo maluco em que tudo existe como um só, né? Você citou alguns filósofos ocidentais, eu acho que era bom enfatizar essa apropriação, por exemplo. Leibniz, Spinoza, até Hegel, né? William James, que era contemporâneo, todos eles vão contra, de certa forma, a ideia do sujeito moderno, né? A ideia de que da relação sujeito-objeto. Tudo se estabelece a partir de relações. Você chega a essa ideia de que a pluralidade é uma ilusão. O problema todo é como você vai articular esses autores modernos em uma outra cultura, conseguindo uma outra forma de diálogo. Eu vou te fazer uma pergunta bem provocativa, assim, né? O grande problema, me parece, do Nishida e o problema de contato com o Ocidente é como aproximar duas linguagens diferentes. Me parece que o Nishida vai trabalhar com a linguagem já traduzida e trabalhando em termos dessa filosofia ocidental, né? Como termos que aproximam da ideia de ser, etc. Não seria uma espécie, a obra de Nishida, tipo um manual de conversão para religiões ocidentais? Um manual para você tentar perceber a ideia de ser, que também é uma ideia... você falou que o ser em si mesmo, essa ideia de uma estabilidade não é já um passo bem grande dentro do pensamento oriental, que preza tanto pela contingência? Sim, com certeza. Ele estava vivendo esse período de efervescência cultural assim no Japão, em que eles estavam tendo contato pela primeira vez depois de 250 anos, com mais 300 anos quase, né, com a cultura e com o conhecimento ocidental. E realmente o que ele tentou fazer foi muito isso, assim, sabe, de como... Acho que a palavra que você usou é muito boa, a palavra manual, para os japoneses entenderem a filosofia ou a religião ocidental ou o modo de pensar ocidental. Realmente essa palavra foi muito boa. É muito boa. Tanto é que até mais ou menos os anos 60 ou 70,
a leitura desse livro, Investigação acerca do Bem, era uma leitura obrigatória nos colégios japoneses, né? Então é até engraçado como que muitos japoneses hoje em dia não conhecem mais o trabalho de Nishida, mas quando você vai conversar com um japonês de 70, 80 anos, assim, todo mundo leu, né? Porque foi realmente esse período em que eles tiveram um esforço muito grande em tentar se aproximar do Ocidente, tentar entender, né, o Ocidente, né? Então, com certeza, ele está inserido nesse contexto novo, né, para os japoneses, né? Queria que ele, voltasse só um pouquinho só para explicar essa questão da contingência e a ideia do próprio ser. Por mais que a gente fale que o ser está lá nessa experiência imediata, já é uma postulação diferenciada, né? Já é uma palavra densa de metafísica, né? Sim, sim. Como ele vai lidar com o ser, então, é bem curioso, assim, né? A questão do ser, ela vai aparecer muito fortemente para ele quando ele vai trabalhar no livro seguinte, ou na grande obra seguinte dele, que é esse Basho, que ele publica em 1925, né? No Basho, que é lugar, né, para nós, né, topos, né, grego, ele vai lidar com esse problema do ser, vamos dizer assim, em que como ele vai conseguir, ou como ele vai tentar, pelo menos, né, unificar esse pensamento oriental, em que você não se foca no ser, em que o ser é quase que desimportante, e como ele vai unir isso com o pensamento nosso, ocidental, que é tão focado no ser, assim, né? Bom, o que ele vai dizer, então, é que tudo a que nós temos acesso através dessa pura experiência e tudo mais que ele disse antes, ele vai dizer que tudo nós temos acesso através desse eu, desse ser, né? Desse si mesmo, né? Desse self nosso que experimenta a coisa, né? Mas mesmo a experiência desse nosso ser, do meu ente, né? Ela é contingente aí, como você está dizendo, a um outro eu que, vamos dizer, engloba esse eu menor, né? Existe um eu grande em que esse eu, sim, é o verdadeiro eu, vamos dizer assim, ou o verdadeiro eu que é capaz de experimentar, que fica difícil sem ter uma lousa para explicar, né? Mas vamos dizer assim, nós temos um eu pequeno que experimenta o mundo, um self pequeno, né, que experimenta o mundo, só que esse self, esse eu que se apresenta aqui, também sou experimentado, né? Eu também, como dizer assim, eu também sou capaz de experimentar, de ter uma experiência acerca desse eu que experiencia, né, o mundo, né? Então deve haver um outro eu que aí sim engloba todo esse conjunto maior das coisas que são experimentadas e do eu que experimenta, que esse sim é um eu ou um ser, é complicado a gente pensar assim, mas é um eu impessoal. Então eu acredito que é aí que ele vai conseguir fazer essa junção, em que esse eu ocidental, como nós estamos pensando, é esse eu menor, que está dentro da experiência, junto com o resto dos outros fenômenos que são experimentados. E existe esse eu maior, que é o que para um oriental seria a união das coisas do universo e tudo mais, né? Que está na consciência, né? Não sei se eu consegui explicar mais ou menos a sua questão. Conseguiu, tá tranquilo. Não é fácil mesmo, né? Pra gente, do nosso Não. ponto de vista ocidental, assim, é uma maluquice mesmo, assim. É William James quase, é William James, é Bergson, e muito datado nesse negócio do elan vital, o Perfeitamente. essa conexão, assim, o Peirce também tem muito disso, né? Tem que ter uma lógica superior, e essa lógica superior nós teríamos acesso a ela. Então essa pressuposição de uma lógica parece um ponto comum nesse começo do século XX entre muitos autores, né? Sim. É curioso isso. Perfeitamente. E o Nishida, ele era apesar de ele não ser um leitor excelente de francês, assim, mas ele é completamente influenciado por Bergson, assim, né? Principalmente quando ele vai trabalhar depois a questão de espaço e tempo, né? Ele vai ser influenciado pelo Bergson completamente, assim. Eu acho que tem também uma dificuldade que dá para notar, assim, de entendimento mesmo entre a pessoa que vive no mundo ocidental, de entender como é que é esse pensamento oriental, né? E você, como uma pessoa um brasileiro que vai estudar no Japão, como é que você vê essa dificuldade, assim, de entendimento? Não, realmente é uma questão que, antes de vir para cá, eu estudei uns 2 anos, assim, estudei língua japonesa e estudei um pouco filosofia do Japão, assim, quase que por conta, né? Estando no Brasil foi muito difícil para mim
conseguir tentar entender, né? Como que existe um ser ou um ente que existe dentro desse outro ente maior ou alguma coisa assim, ou como que eu posso tentar entender, observar o mundo não do ponto de vista do eu, mas do ponto de vista de fora, do outro, né? Então eu sinto que ter tido a oportunidade de vir estudar aqui foi fundamental para eu conseguir entender o que eles estavam querendo dizer, né? É muito interessante até quando eles vão a questão do tempo até para a cultura japonesa, né? Nós ocidentais, nós tendemos, né, claro que não é obrigatório isso, mas nós tendemos a entender o tempo enquanto algo estático, alguma coisa assim, e nós nos locomovendo para o futuro, né, alguma coisa assim. Até na língua portuguesa, por exemplo, quando eu vou dizer alguma coisa passada, eu uso a expressão, por exemplo, 3 dias atrás, né, ficou para trás ou alguma coisa desse tipo, né? Ou seja, você tem um tempo como uma coisa estática e esse ser ou esse presente que vai caminhando em direção ao futuro, né? Vindo aqui, eu pude perceber como é diferente para eles esse pensamento, como eles veem o tempo diferentemente, né? Para eles, o presente é que é estático e o tempo é que flui, sabe? Né? Nós até usamos como expressão, alguma expressão, assim, sabe? Né? As águas do tempo vão levar a minha dor, ou alguma coisa assim da língua portuguesa, mas não é um pensamento tão comum, enquanto que para eles é algo que tá diretamente ligado na vida cotidiana deles, assim, né? Até, por exemplo, nas músicas, assim, né? Existe uma música, 2 músicas popularíssimas, assim, do Japão, que são... Não, as 2 grandes músicas, assim, que são consideradas por japoneses, assim, uma música que representa a alma japonesa, o espírito japonês, o título delas... uma delas é Toki no Nagare ni mi omakase, que significa deixe ou se deixe para o fluir do tempo, né? Se permita o fluir do tempo, né? E a outra que é Kawa no Nagare no Yoni. Que significa como o fluir de um rio, né? Essas 2 músicas falam sobre como é a vida e como nós devemos deixar as coisas passarem, não se preocupar com as pequenas coisas e tudo mais. Então, dentro da cultura deles, isso está muito marcado, sabe? Né? Como que o tempo... É uma coisa que está tão na cara que em nenhum livro de filosofia japonesa, por exemplo, pelo menos inicialmente, assim, isso é explicado, sabe? Né? Só quando eles têm que explicar para o ocidental isso que eles vão trabalhar, né? Então, vim estudar aqui e conseguir entender como que eles pensam, não eu como sendo uma parte da sociedade, mas como a sociedade precisa dos pequenos eus, assim, né, para ir para frente, assim, para caminhar. Foi uma experiência que eu consegui entender estando aqui mesmo. Né? Eu queria que você falasse que você estuda aí o Nishida, que é um autor que fala que é da escola de Kyoto, né, e eu queria que você falasse o que é essa escola de Kyoto e se existem outras escolas do pensamento japonês, assim, um panorama geral desse tipo de divisão, assim, se existe. Ok, excelente, né? Bom, a escola de Kyoto, quando a gente diz filosofia japonesa, ou filosofia japonesa do século XX, não a filosofia oriental, clássica, budista e tudo mais, né? Mas a filosofia, quando a gente vai dizer filosofia japonesa, a gente normalmente se refere à escola de Kyoto, que é esse movimento, não é um movimento, como você deve imaginar, não é um movimento em que todos os filósofos trabalhavam acerca da mesma questão, né? Por exemplo, o Nishida, ele vai trabalhar com essa questão de metafísica, com a questão do espaço, do tempo, do lugar aristotélico e tudo mais. Mas outros professores que entraram... O Nishida, quando ele publicou o livro dele, ele se tornou um cara muito renomado no Japão. Então, se tornou fácil para ele conseguir trazer outros pesquisadores japoneses de renome para o laboratório, para o instituto dele, assim, né? Junto com ele vieram Hajime Tanabe, veio Tetsuro Atsuji, que também se tornaram professores. Depois disso, alunos deles, né? A gente tem o Keiji Nishitani, Miki Kiyoshi,
Jun Tosaka, né? Todos eles foram alunos de Nishida, Tanabe e tudo mais. Muitos desses, na década de 20 e 30, vão para a Europa, principalmente a Alemanha, para estudar com Husserl e com Heidegger. A grande produção deles é nesse período, da década de 30, 40, 50 e até 60, assim. Dentro desse grande escopo, assim, da escola de Kyoto, que a gente vai dizer, você tem o pessoal que vai trabalhar com religião, estritamente, por exemplo, Nishitani e Suzuki. O grande problema deles é a religião. Suzuki até depois da guerra, vai trabalhar nos Estados Unidos, no diálogo interreligioso. A gente tem também... O Atsuji, ele vai trabalhar com ética. Tosaka, que foi um aluno deles dois, ele vai publicar uma espécie de manual marxista japonês, que é a ideologia japonesa, em que ele vai criticar o expansionismo japonês pré-guerra, em que ele vai criticar o capitalismo, que o Japão também está caindo nesse período antes da guerra, né? Tosaka, ele é condenado e preso antes da guerra começar, em 38, ou antes da guerra contra os Estados Unidos começar, pelo menos, né? Ele é condenado à prisão em 38 e morre de inanição na cadeia em 45, no mesmo dia em que cai a bomba em Nagasaki, né? Mas então a escola de Kyoto, ela não é somente o pensamento de Nishida, alguma coisa assim, mas é desse grupo de filósofos em que você vai ter pessoas trabalhando com ética, pessoas trabalhando com marxismo, pessoas trabalhando com pensamento religioso ou interreligioso, né? Pessoas trabalhando com lógica. Isso é o que a gente chama de escola de Kyoto, né? Bom, a escola de Kyoto, então, a gente vai ter na década de 30, né? É uma década muito turbulenta para o Japão, né? Porque o Japão tem uma forte expansão na Ásia, né? Militarista na Ásia, né? Nishitani e Suzuki, né? Que é um amigo de infância de Nishida e também se torna professor na escola, eles publicam muito sobre religião. No geral, os filósofos da escola de Kyoto vão se opor, porque no final das contas quase todos eles acabam sendo marxistas, né? Então, ou no mínimo seguindo uma espécie de materialismo dialético, né? Não necessariamente comunista ou marxista, né? Mas então eles vão se opor de forma como geral assim a expansionismo japonês e depois da guerra, né? Então nós temos na década de 30 muitos deles presos no final da década de 30, né? E proibidos de lecionar. Em 38, a maioria dos estudantes japoneses que estavam na Alemanha voltam a pedido do próprio Nishida, voltam para o Japão, porque o Nishida previa um período turbulento na Alemanha, né? Mal sabia ele que esperava ele no Japão, né? Em 41, quando o Japão entra em guerra com os Estados Unidos, o Nishida, como ele era um cara de renome e tudo mais, ele vai pedir diretamente para o imperador o fim das hostilidades com os Estados Unidos. Escreve uma carta formal e direta, sumariamente ignorada, né, claro. Durante essa década de 40, a maioria deles se isola, né? Em 45, o Nishida termina de escrever o seu último trabalho, né? Em que ele vai finalmente unir essa lógica do lugar com a visão religiosa de mundo que ele tinha, e depois vai escrever o último ensaio dele, que é um ensaio pequenininho, que é Acerca da Minha Lógica, que ele escreve em 45, mais ou menos em março, abril, maio de 45. Em junho de 45, Nishida morre, né? Ele já tinha muita idade, né? Ele morre com muita idade, não tanto, né? 75 anos, né? Para japonês isso não é nada, né? Mas por causa das dificuldades do período da guerra e tudo mais, ele se isolou na casa dele nas montanhas e tudo mais, e com a dificuldade em obter remédios e tudo mais, ele acaba morrendo em 45. Bom, em 45 também acaba a guerra, né? Com as duas bombas atômicas, né? Nishitani, que foi aluno de Nishida, né? Ele vai publicar algumas cartas abertas diretamente a como as forças de ocupação americanas não estão fazendo nada para mudar o pensamento japonês, em que o pensamento japonês continua um pensamento que ele vai chamar de extrema direita, um pensamento opressivo para as classes trabalhadoras e tudo mais, e ele é oficialmente silenciado pelas forças de ocupação, né? Ele perde todos os direitos políticos e de professor dele e tudo mais. Em 48, Tanabe vai publicar a maior obra dele, que é a Filosofia enquanto Caminho para o Arrependimento, que é um livro muito importante para entender o Japão do pós-guerra, né? Em que ele vai dizer que o que o Japão e o mundo, como um todo, deve fazer após a guerra é não tentar encontrar desculpas ou tentar apontar o dedo dizendo de quem foi a culpa, mas
o Japão, pelo menos, né, como um todo, se arrepender de todos os crimes que ele cometeu e de todos os erros que ele fez. É um pensamento bem ocidental, né, bem cristão, assim, sabe, né, em que eles se arrependendo, se entregando a essa espécie de nada, ou essa espécie de desvalorização deles mesmos, é que eles vão conseguir encontrar um caminho para a reconstrução do Japão, alguma coisa assim, né? Na década de 50, a gente tem algumas publicações mais do Nishitani, né? Ele vai publicar um livro muito famoso acerca de niilismo. Aí nós temos o que se diz da terceira geração da escola de Kyoto, né? A primeira geração a gente tem Nishida, esse Tanabe que eu citei agora, né? Suzuki. Na segunda geração a gente vai ter o Nishitani, o Miki Kiyoshi, né, Tosaka Jun, que é esse marxista que eu citei antes. E a terceira geração é basicamente, tem alguns outros, por exemplo, o Noda, por exemplo, que eu citei antes. O Noda acho que é mais segunda geração, mas a terceira geração a gente tem basicamente o Shizutero Ueda, né, que ele é orientado pelo Nishitani e vai ser basicamente um comentador das obras de Nishida e Nishitani, mais ou menos assim, né. Então, a partir da década de 50, 60, eles começam a quase que se voltar para si mesmos, sabe, né? O pessoal das novas gerações, eles mais são comentadores dos pensadores japoneses da década de 30 e 40 do que 20, 30 e 40 do que pensadores originais, assim, né? Até o final da década de 60, todo esse pessoal da primeira geração já tinha morrido. O Ueda, nos anos 70 e 80, assim, ele vai publicar uma série de trabalhos comparando, principalmente Nishida e Meister Eckhart, né? Aquele místico alemão, e trabalhando mais com o conceito de Zen, o Zen budista mesmo assim. Isso nas décadas de 70 e 80. Nos anos 90, Ueda se aposenta, né? Nishitani falece em 1990. E é isso. Hoje em dia o professor Ueda ele é vivo ainda, mas ele tem já 92 anos. Eu acho que de novo, né? Para japonês isso não é muito, né? Tanto que ele participa dos muitos congressos e colóquios pelo Japão ainda assim. Mas não existe mais uma publicação muito original japonesa assim. Nos anos 70 para cá, talvez a coisa mais interessante que o Japão tenha produzido é isso que eles chamam de... Em português a gente diz filosofia comparada, né? Eles chamam aqui filosofia comparativa, né? Que é basicamente isso, tentar trabalhar com esse diálogo entre Ocidente e Oriente, entre Nishida e Aristóteles, entre Nishitani e Descartes, por exemplo, que é o que eu tenho feito, né? Então, a filosofia da escola de Kyoto é mais ou menos isso, essa miscelânea, esse monte de gente falando sobre tudo. Só pergunta aí, já puxando para essa filosofia comparada, porque eu conversando com o Felipe antes, eu comentei que eu estudo Richard Rorty, que é um filósofo, apesar de chamar Rorty, o nome dele, ele não é goiano, né? Ele é norte-americano. Ele foi no Japão e deu uma palestra sobre o Nishida e o Nishitani, colocando os pontos em comuns entre esses autores e o pragmatismo, né? E mostrando o que eles tinham que fazer para se aperfeiçoar, para se tornarem melhores pragmatistas, né? E é muito curioso, assim, que ele vai pegar essa ideia do Nishida de você ter que buscar um eu superior, de você pensar a sua morte, a sua vida em conexão social, né? Que esse pensamento podia ser comum a uma perspectiva pragmatista, desde que você deixasse de lado o aspecto religioso e pensasse nisso como uma esperança de construção social, assumindo a responsabilidade social. A crítica que o Hort faz é que é como se o Nishida tivesse conseguido realmente encapsular a maior parte da tradição da filosofia ocidental, que é essa ideia de um Deus ou de um eu superior, mas ele não percebeu que esse projeto não deu certo. Uhum. e que precisava ser pragmático agora, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, já que a gente estava falando sobre que você concorda que é preciso um pouco de pragmatismo. Por que isso? Com certeza, né? Porque eu vejo, assim, como você disse, né? O Nishida não conseguiu. Eu acho que ele nem teve tempo de ver, né? O que acabou se tornando essa terra que eu vivo agora, né? É muito interessante como que eles tiveram essa recepção muito forte do Ocidente, tentaram adaptar esse pensamento ocidental para eles aqui. Depois disso, eles receberam, absorveram e falaram: cara, tá aí, legal, mas pô, não tô muito afim de mudar o meu jeito não, sabe, né? Agora,
Bom, acerca dessa questão pragmatista, né, que você está dizendo, né, realmente, acho que a gente até cai naquilo que eu estava dizendo antes, né, em que eles absorveram muito desse pensamento ocidental, da cultura ocidental e tudo mais, mas eles não conseguiram ou não tiveram interesse, não sei, talvez em mudar a forma como eles pensam, sabe, né? Na própria segunda geração de Kyoto a gente já vai ter isso, sabe, né? Você vai ter Nishida que recebeu essa influência ocidental tão forte através da religião e tudo mais, e o cara da segunda geração, já que é Nishitani, ele já vai falar assim, não, esse pensamento cristão não é pra gente, a gente é budista e o budismo é melhor e é isso aí, sabe, né? Então, eu acho que é bem do japonês mesmo isso, assim, né? E eu acho que o Hort entendeu isso muito bem estando aqui. Acho que também tem a ver com isso, que a gente vê que a filosofia japonesa ela é muito ligada com a religião. E assim, eu queria ver, pelo que você percebe da filosofia japonesa, pelo que você já estudou, se é possível você pensar uma filosofia japonesa desconectada da religião, sem pensar a religião, como é possível no Ocidente, né? Às vezes, assim, você ter essa desconexão. Não, eu acho interessante isso, assim, porque no Ocidente a filosofia e a religião, assim, a religião e a ciência, assim, sempre tiveram essa briga, sabe, né? Não se dando bem, alguma coisa assim. Mas aqui eles não tinham esse problema, até porque eles não tinham essa distinção até muito pouco tempo atrás, né? Então, quando eu vou dizer que a filosofia japonesa ela é muito influenciada pela religião, não é muito diferente de dizer que a filosofia ocidental é influenciada pelo cristianismo, eu acho, sabe, né? A gente, mesmo sendo alunos de filosofia, pesquisadores de filosofia e tudo mais, mesmo os de nós que não somos cristãos, por exemplo, eu não me considero cristão, mas a gente tem esse pano de fundo cristão muito forte, sabe, dentro da gente, né? A gente normalmente acha bonito essa ideia, por exemplo, do sacrifício, alguma coisa assim, sabe, né? Ou da humildade, alguma coisa assim, que é uma influência cristã muito, muito forte, né? Eu acho que para eles aqui também a diferença é que eles não têm tanta dificuldade ou tanta vergonha em assumir isso, eu acho, sabe, né? Eles pensam assim, não, a nossa grande influência é budista mesmo e é isso aí, e é isso que nos diferencia do Ocidente, então nós temos que focar nisso, sabe, né? Se os ocidentais não entendem essa nossa questão do que é o mu, né, do que é o nada, cabe a nós trabalhar com ela, sabe? Se a gente for deixar para eles, eles não vão entender, e a gente consegue entender isso por causa principalmente por causa da influência budista, né? A gente, pela influência cristã, a gente tende a pensar o nada, né, com relação à morte, ou uma coisa negativa, ou não ser, alguma coisa assim, né? Enquanto que eles vão pensar o nada como sendo uma coisa positiva, não positiva, mas uma coisa normal, corriqueira, sabe assim, né? O nada para eles, o nada tem um sentido positivo aqui. Isso com certeza, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente é possível pensar, tanto que existe a filosofia japonesa não religiosa, né? Mas esse pano de fundo religioso budista deles, shintoísta, também está em Nishida, eu nem comentei muito, né? Mas isso tá neles e eu acho muito difícil desvincular, sabe? Né? É o pano de fundo cultural deles, assim, né? Não, fiquei lembrando de uma imagem de comparação, assim. Geralmente quando a sua panela suja na cozinha, né, você pega e faz todo o esforço para deixar ela ao mais limpa como nova, né? Esfrega. Essa tentativa de resgatar essa ideia do tempo inicial, né? Por uma perspectiva japonesa, talvez fosse interessante deixar até a panela parecer velha. Ela tem que parecer ter o tempo de uso dela. Então é uma boa desculpa para não arear a panela, né? Sim, com certeza. Eles, agora falando mais sobre o Japão contemporâneo, assim, né? Vivendo aqui, eu percebo como eles, até o pessoal que estuda filosofia, assim, eles têm uma dificuldade tão grande em entender o que é você preservar sua cultura e o que é você ser uma pessoa extremamente conservadora, sabe, né? Por exemplo, assim, quando eu vou criticar aqui no Japão, por exemplo, a questão de até no podcast anterior de vocês teve a questão do feminismo e tudo mais, né? Em um dos podcasts anteriores, né? Aqui, por exemplo, quando eu vou tentar falar para um japonês que, nossa, mas por que a mulher, quando faz o mesmo trabalho que o homem, ela
recebe menos que um homem aqui no Japão, sabe? Aqui não existe nenhuma legislação, por exemplo, como há no Brasil, de que a mulher deve receber o mesmo que o homem, sabe, né? E quando eu vou dizer isso pra eles, assim, eles falam assim, não, mas aqui sempre foi assim, sabe, né? Então, eu falo assim, eu sei que sempre foi assim, cara, mas você não percebe que a gente tá no século XXI, sabe? A gente tá em 2015, sabe, né? E você estuda filosofia, acho que você deveria pensar um pouco mais pra frente, sabe, né? Então, eles... é o que você está dizendo mesmo, né? Se a panela tá suja, mas é a minha panela, e a minha panela sempre foi assim, então por que eu vou querer mudar ela, né? E tem uma coisa nisso aí, só para completar, assim, que eu acho interessante essa coisa do costume, mas você tocou a palavra vergonha, sabe? Uhum. E falando da comparação da nossa perspectiva, eu acho que não tem filosofia ocidental sem cristianismo. Nosso modo de pensar é muito platônico mesmo, muito grego, mas tem esse lado da culpa judaica, né? Você percebe essa diferença no cotidiano, em termos éticos, assim, a vergonha como sentimento moral básico, assim? Você percebe isso no cotidiano? Diferente da Sim, nossa sim. culpa internalizada? Sim, com certeza. Eles se preocupam muito mais com... As palavras que você usou foram muito boas, né? Enquanto com essa influência cristã tão forte que a gente tem esse sentimento da culpa dentro de nós, assim. Eles têm essa questão da vergonha, né? Muito forte, assim, né? Uma outra coisa que a gente vê é que como que, para nós, ocidentais, com essa influência cristã, parece ser uma virtude muito grande, né? O auto-sacrifício, ou se deixar pelo outro, alguma coisa assim, sabe? Ou admitir essa sua culpa ou alguma coisa assim, né? Enquanto eles estão bem longe de ter isso, sabe? Né? A gente vê isso diariamente no noticiário, quando você vê os europeus, por exemplo, apesar dos problemas que existem entre os países lá, eles conseguindo conviver entre si, um francês com um alemão, alguma coisa assim, a gente vê como que no Oriente, não só o Japão, mas o Oriente como um todo, eles têm essa questão de não perdoar, sabe, os problemas, os erros antigos, assim, sabe? A guerra acabou há 70 anos e a China e a Coreia ainda metem o pau em cima do Japão, sabe? Né? Da mesma forma que o Japão fala assim, não, mas você também não é santo, sabe? Né? Nos últimos 70 anos você também está me importunando o tempo todo, sabe? Né? E eu não vejo uma perspectiva para eles chegarem numa paz aqui, não, sabe? Enquanto a gente, não. Pra gente é uma virtude você, tipo, perdoar o erro do outro, ou alguma coisa assim, sabe, né? Isso a gente vê nas pequenas coisas aqui no Japão, diariamente, assim, sabe? Nem se eles começarem a estudar Nishida de novo, eles não vão perceber o grande eu. Eu acho que seria uma boa eles partirem retomarem Nishida, vamos dizer assim, né? Mas é interessante como que, por exemplo, na minha universidade aqui tem eu e mais um outro aluno que estuda Nishida, né? E esse cara que estuda Nishida, esse outro rapaz, né, um amigo meu, tudo mais, mas no Brasil a gente consideraria ele uma pessoa de extrema direita, sabe, né? Ele é um cara que defende... o Japão não tem exército, né? Mas o primeiro-ministro japonês agora no momento ele quer... o Japão só tem forças de autodefesa, né? Apesar do orçamento militar dele ser 3 vezes o nosso, brasileiro, né? Mas o primeiro-ministro ele quer que o Japão volte a ter um exército com capacidades de atuar no exterior e tudo mais, né? E é interessante como que esse cara ele estuda Nishida e ele vê isso como uma base para esse ultranacionalismo dele, alguma coisa assim, que Nishida tanto refutava, sabe? O que Nishida tanto criticou, sabe, né? Então, seria uma boa eles estudarem Nishida, mas tentando entender, eu acho, o que Nishida quis dizer, né? Não tentando estudar Nishida como Nishida é um grande filósofo japonês e por isso ele é tão bom ou superior aos ocidentais, sabe? Uma coisa assim, né? Meio que para finalizar essa parte, assim, queria que você falasse um pouco da diferença em sala de aula, da questão da disciplina também, que você comentou um pouco antes com a gente aqui, de como é que é a diferença entre estudante, até de filosofia ou de qualquer coisa, aqui no Brasil e no Japão. O curso de filosofia aqui não é muito diferente do brasileiro, a forma como as aulas que a gente tem, o conteúdo, vamos dizer assim, né? Mas a forma como eles dão a aula é uma coisa bem diferente e o comportamento dos alunos em aula é bem diferente do nosso, assim, também, né? Eles têm muito essa questão de... É até interessante dizer isso, a palavra japonesa sensei, que todo mundo conhece, né? Sensei significa, traduzindo, aquele que nasceu antes, sabe, né? Então ele é aquele cara que está antes de mim, sabe? Aquele cara que tem mais conhecimento do que eu, ou alguma coisa assim, né? Então eles têm não é respeito, chega a ser uma submissão ao professor, assim, sabe? Né? Então o debate é muito pouco, vamos dizer assim, incentivado em sala de aula aqui, né? Uma coisa que pelo menos
muitos dos meus professores no Brasil, assim, tinham, né? Eu acho que a maior diferença é realmente essa questão do pano de fundo deles, sabe, né? Eu sou assistente, né, em algumas aulas de filosofia daqui, né? E uma vez um dos professores estava realmente comentando essa questão do cristianismo e tudo mais, e estava dizendo na aula como que os cristãos se apropriaram de um festival pagão para criar o Natal e tudo mais, e disseram que é o nascimento de Cristo e tudo mais, né? Então, quando acabou a aula, eu fiquei esperando os alunos, né? Porque normalmente eles não fazem perguntas para o professor, eles fazem para esse assistente, né? No caso, que nessa aula era eu, né? E uma das meninas veio na aula e falou assim: Ah, Felipe, desculpa, mas o professor estava comentando sobre a relação entre cristianismo, Cristo e o Natal. E que relação é essa, sabe, né? Eu falei: Como assim, que relação? Você quer dizer que para os cristãos Jesus nasceu no Natal? É isso? Ela: É mesmo? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe, né? Então, isso para mim mostra bem como é diferente, sabe, o pano de fundo cultural deles, assim, né? E isso também mostra como que eles não de novo, a questão da vergonha que o Marcos tinha comentado antes, né? Como eles têm vergonha de perguntar para o professor, por exemplo, sabe? Já que o professor é um cara acima deles, né? Alguma coisa assim, né? Uma outra questão que eu vejo, assim, é que normalmente no Brasil, pelo menos na Unicamp, assim, né? O pessoal que vai pro mestrado ou pro doutorado, assim, é um pessoal que quer se tornar professor ou alguma coisa assim, né? Quer seguir essa carreira acadêmica, assim, e tudo mais, né? A gente tem esse sonho de tentar mudar alguma coisa ou lutar por alguma coisa, não sei, né? Mas aqui eles não estão ligando muito para isso, não, sabe, né? Tipo, eles não veem um papel social ou político dos estudantes de filosofia aqui dentro da sociedade, assim, sabe, né? Então, se a gente acha que a filosofia no Brasil é isolada da sociedade, assim, ou que a academia é isolada da sociedade, aqui isso é elevado a 1 milhão, sabe, assim. Essa é a maior diferença que eu sinto, assim, né? Mais do que no conteúdo da aula, até essa é a maior diferença, eu acho. A gente tinha comentado no começo, antes da gravação, sobre a questão do dizer não, né? Como no Japão seria muito falta de educação dizer não para a pessoa, né? E o Tom Zé brinca aqui na Bahia, assim, ninguém te diz não e tudo é proibido, né? E ele comparando com o Japão. Eu queria que você comentasse também sobre essa diferença e também uma coisa que eu acho importante. Como eles te veem como brasileiro? Eles te veem como apto a aprender o quê? Até onde eles acham que você pode aprender da cultura tradicional? Bom, a questão do Tom Zé é muito interessante mesmo, porque acho que a questão aqui é que eles te negam a coisa sem dizer o não, assim, né? O não é uma expressão muito forte, assim, né? Para o japonês. Então, quando ele vai dizer, por exemplo, ou quando ele vai te refutar, por exemplo, né? Dificilmente ele vai te dizer que você está errado, mas ele vai dizer assim: não seria melhor se você pensasse de tal forma? Eu sei que no fundo ele está dizendo que você está errado, sabe, né? Mas ele não vai dizer isso diretamente, né? Uma outra coisa é assim, quando você se oferece para fazer alguma coisa no Brasil, normalmente o pessoal vai dizer assim: não precisa fazer isso não esquenta a cabeça. Enquanto que eles normalmente usam uma expressão assim: é melhor que você faça diferente, sabe? Ou seja, ele está dizendo não também, sabe? Da mesma forma, né? Tem essa questão, né? Agora, a outra pergunta, qual que era, Marcos, que você tinha dito? Qual o limite... Geralmente, quando um brasileiro vai estudar no Japão, quando é criança, eles não colocam para aprender tudo que o japonês nato aprende, né? Como se tivesse uma dificuldade cognitiva, por ter algo de ocidental. Isso acontece também com você? Você percebe essa diferença? Eu aqui percebo uma coisa até um pouco contrária, assim, que eu vejo que parece que eles, talvez não me vendo como brasileiro, mas como ocidental, eles se sentem quase que inferiorizados, assim, parece, sabe? Em relação a mim, né? Não só em relação a mim, em relação aos outros alunos estrangeiros que eu vejo aqui também, sabe, né? Por exemplo, é engraçado como que, assim, eu tô aqui no Japão, ou seja, não é o meu país e tudo mais, mas quando eu escrevo algum texto ou publico algum texto em uma revista japonesa, sabe? Muitas vezes outros alunos até não publicam, sabe? Né? Ou não correm atrás de fazer isso, sabe? Né? Então eles se veem muito inferiorizados, assim, parece, sabe? Agora, a questão de até que ponto eu posso aprender a cultura deles. Uma outra coisa que eu sinto é assim, quando eu apresento em algum congresso, alguma coisa assim, eu nunca me senti, vamos dizer assim, rebaixado ou uma pessoa que não é capaz de entender, que eles tenham querido dizer que eu não sou capaz de compreender a cultura deles. Muito pelo contrário até. Eles tendem a pensar que eu
eu sou capaz até de compreender a cultura deles um pouco melhor do que eles, pelo fato de eu ter essa comparação, de ter vivido 25 anos no Ocidente, assim, sabe? Então parece que eles pensam assim, bom, já que o Felipe viveu tanto tempo lá fora, ele consegue entender qual é a diferença da nossa cultura e respeitar até mais do que a gente, alguma coisa assim, né? Mas, novamente, isso eu sendo aluno de pós-graduação aqui, né? Eu vejo que a maioria dos outros brasileiros que vem aqui para trabalhar, ou vem através daquele movimento, vieram através do movimento de CACEG e tudo mais, esse pessoal é, sim, muito rebaixado, muito maltratado, sabe, né? E muito excluído, assim, sabe? Pelos japoneses acreditarem que eles não são capazes de compreender e se inserir nessa cultura, sabe? Mas eu sinto essa diferença, sabe, né? Quando eu digo que eu sou brasileiro, mas eu sou um aluno de pós-graduação, eles tendem a me ver assim, sabe? Nossa, aluno de pós-graduação, sabe, né? Enquanto que quando eles veem outros brasileiros assim, existe uma carga de preconceito muito grande, assim, no geral, sabe, né? Ainda mais nessa região que eu vivo, né? Nagoya, que é a região das grandes empresas, né, montadoras de automóveis e tudo mais, em que há a maior concentração de brasileiros no Japão, né? Então, uma coisinha que você comentou, que você foi no congresso e viu o pessoal falando sobre... Não sabia que você estava no congresso, que era brasileiro, que eles estavam comentando sobre a nossa nova onda religiosa no Brasil. Como é que foi isso? Isso foi muito curioso mesmo, que eu estava em um congresso de filosofia japonês e eles não... Nesse congresso havia muitos estrangeiros, né? Porque era justamente o congresso de filosofia de Nishida, e por incrível que pareça, assim, os pesquisadores de Nishida mais conceituados até aqui no Japão são os ocidentais. A gente tem o Jean Van Braght, a gente tem o professor de Nanzan aqui, o professor Heisig, né? James Heisig, que é americano, né? Então todos eles estavam nesse congresso, né? E eles estavam comentando a questão da religiosidade no Brasil, no mundo, né, no Ocidente como um todo, assim, a crise que o catolicismo tem enfrentado no mundo, assim, e eles, um dos professores disse, né, nessa apresentação, sem saber que existia um brasileiro, né, na apresentação, ele comentou a questão do Brasil, né, em que ele disse assim, olha, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil já não é mais um país católico, né, e todo mundo se espantou, assim, sabe? Porque a imagem que eles tinham do Brasil é um país extremamente católico, sabe, né? E ele disse, embora talvez a população católica ainda seja numeralmente a maioria, né? Pelo menos em questão de política e influência na sociedade, né? O Brasil é um país protestante hoje em dia, sabe, né? E todos eles se espantaram, né? E ele até comentou, né? Como que o Brasil parecia estar vivendo um momento contrário do que, vamos dizer, a Europa passou no século XIX, assim, né? Enquanto que eles estavam saindo das trevas para ir para esse mundo, para essa modernidade que se apresenta agora, o Brasil parece estar caminhando para o outro lado, sabe, né? Todos eles se espantaram, assim, meu Deus, sabe, né? Então ele não disse isso por ter um brasileiro na conferência, né? Ele disse como um exemplo, assim mesmo, né? Bom, acho que a gente pode encerrar essa parte agora, né? Partir para as indicações. Então, Felipe, você trouxe alguma indicação pra gente hoje? Eu, pesquisando acerca do que eu poderia indicar para todo mundo, né, eu caí na dificuldade da língua, né, porque eu pensei, o que será que a gente tem traduzido, né, para o português ou para as línguas ocidentais, assim, né? Bom, então eu pensei na questão do cinema. Cinema japonês é até um clichê, né, citar Akira Kurosawa, né, mas acho que é citado, quem não viu deve ver os grandes filmes dele, né? Os Sete Samurais, o Uran, né? O outro... Eu gosto muito do Dersu Zala, particularmente, né? Que é um filme dele que se passa na Rússia, né? Então, para entender a história japonesa, o que é o Japão, assim, eu acho o cinema do Kurosawa fundamental e até clichê para falar, assim. Falando dessa questão da ultraconservadorismo japonês, né, e de como, da resistência que eles têm para abertura a outros valores e tudo mais. Tem um filme do ano 2000 também que é fácil de achar no Brasil, que é aquele filme Battle Royale, que é o filme das crianças se matando, né. Nesse filme eu acho que é bem fácil perceber como a pressão que existe do adulto japonês em cima do jovem, sabe, né, como ele... E também a questão do conservadorismo, sabe? No filme isso não é tratado muito, mas no livro Battle Royale, né? Que existe tradução em português, né? No livro a história não se passa no Japão,
mas se passa em uma hipotética república da Ásia Oriental, sabe, né? Que, vamos dizer assim, como se o Japão talvez tivesse ganhado a guerra, alguma coisa assim, e a Ásia toda existe como uma república grande, assim, né? Algo muito parecido com 1984, né? Até, né? Então, se passa quase nesse universo, né? Outros filmes japoneses, né? Que vão tratar um pouco dessa... pra gente poder entender o Japão. Então, existe... Agora na parte da animação, né? Existe tem um filme, um livro e um desenho animado que foi refeito várias vezes, mas que em português, acho que foi lançado no Brasil como A Garota que Conquistou o Tempo. Em japonês é Tokio Kakeru Shoujo, que é uma história de viagem no tempo em que nessa história vai ser bem fácil quem assistir entender a diferença desse conceito deles, de como que para nós a viagem no tempo é você ir de um ponto A para um ponto B, enquanto que para eles é você ficar parado e você fluir de um ponto A para um ponto B, assim, no tempo, alguma coisa assim. Outro, na parte da animação, também é quase clichê falar, mas aquele... É um desenho muito famoso de 95, que é o Evangelion, que é um desenho de robôs gigantes, mas com um monte de questão filosófica, eles vão tratar de Schopenhauer e tudo mais. Também a questão do nada também cai nesse desenho animado, né? Então é uma recomendação acessível ao público brasileiro, assim, né? De livros, eu acho que o livro mais importante, com certeza o livro mais importante da literatura japonesa é o livro Kokoro, em português se chama Coração, do Natsume Soseki. Natsume Soseki é fácil. Mais do que a música, ele é fácil comparar com o Brasil, assim, né? Ele é o Machado de Assis do Japão, sabe, né? Até o período histórico é semelhante, assim. E esse Kokoro é, vamos dizer, o Memórias Póstumas de Brás Cubas japonês, assim, sabe, né? Ele é um livro de muito fácil acesso, assim, leitura muito fácil. E ele vai tratar dessa questão do sentimento japonês e tudo mais. O livro ele é de 1914, mas ele foi publicado em 2008, aí no Brasil, pela editora Globo. Então é bem fácil achar em qualquer sebo ou até em livrarias, assim, né? Bom, sobre músicas, eu acho que talvez seja o mais interessante comentar, né? Apesar de a letra não facilitar, mas se alguém for pesquisar a letra, né, vai ser mais fácil para acessar. Então a gente tem de novo aquelas duas músicas que eu citei antes, né? Toki no Nagare Mimi o Makase e Kawa no Nagare no Yoni, que são aquelas que tratam do fluir do tempo e tudo mais, né? Essas duas músicas, elas, se você vê a letra, você vai entender como que para um japonês o tempo, mais uma vez, não é de um ponto A para um ponto B, mas sim você ficar parado, estático e esperar o tempo passar, sabe, né? Existe uma banda japonesa, o nome é até engraçado pra gente, o nome é Pornografite. Mas não tem nada de pornô e nem de grafite na banda, né? Mas eles têm uma música que o nome da música é Saudade. Pra gente brasileiro é interessante porque nessa música ele faz um exercício de tentar entender o que é esse conceito de saudade, que aí é uma coisa que é o contrário, né? Enquanto pra gente é tão difícil entender esse ser que não é ser, entender esse nada, já pro japonês é difícil entender esse conceito brasileiro ou da língua portuguesa de saudade, né? Então existe essa música sobre isso, né? Mais uma música que eu queria recomendar é uma música a minha banda japonesa favorita, que é a banda Zard, que é uma música... O título da música é Sayonara wa Imamo Konomune ni Imasu. Dizer o nome em japonês não vai fazer diferença, mas traduzindo o adeus está agora nesse coração, né? Só que o verbo estar
que é utilizado na música é muito interessante, porque o japonês tem dois verbos estar, verbo ser diferentes, né? Até a gente não comentou muito isso no programa, mas eles têm um verbo estar que ele é utilizado para sujeitos ativos, ou seja, para animais e para seres humanos, e um outro verbo estar que é utilizado para sentimentos, para coisas inanimadas, né? Plantas, alguma coisa assim, né? Objetos e tudo mais, né? E o título dessa música usa a palavra adeus enquanto um agente. Então, é muito interessante como o japonês vai lidar com todas as experiências dentro da consciência, enquanto existindo, enquanto seres dentro da consciência. Essa música também vai lidar acerca do sentimento de adeus como um agente dentro da alma ou dentro do coração, assim. Então a letra é muito interessante, né? E talvez, para quem estuda filosofia, a banda japonesa mais interessante é uma cantora que chama Shina Ringo. Acho que depois talvez esteja no post, né? O nome escrito assim, para ficar mais fácil, né? Mas ela tem músicas que tratam de temas filosóficos mesmo. Então ela tem uma música que se chama Estoicismo, ela tem uma música que se chama Kofukuron, que em japonês Kofukuron é a eudaimonia aristotélica mesmo, é sobre isso a música, sabe, né? A gente tem uma música que chama Nobara, que é baseada em Goethe também, sabe? Existe uma música chamada Shukyo, que é religião, né? Então, eu acho que para quem é interessado em filosofia, essa cantora japonesa, né, Shina Ringo, talvez seja a maior recomendação. Assim. Você tem alguma indicação pra gente, Marcos? Eu fico até com vergonha aqui, porque as indicações que eu tenho de filosofia japonesa, a única coisa que eu sei de filosofia japonesa, se é que isso é filosofia, foi na parte da administração. O Nonaka e Takeuchi, que eles trabalham com o conceito de conhecimento tácito, na gestão de conhecimento voltada para inovação, né? Que eu acho muito interessante que eles usam essa ideia do conhecimento, não é tudo linguístico, você tem que pensar no ambiente, essa ideia de valorizar o ambiente para produzir o conhecimento. Então tem livros traduzidos em português, gestão do conhecimento, criação do conhecimento na empresa, que eu acho interessante. Eu acho interessante que eles vão para além da perspectiva linguística da filosofia ocidental e atacam isso, né? Então eu acho interessante porque aí sim eu vi uma tentativa de traduzir algo que existe na gestão das empresas japonesas, que é diferente, ou que se propõe como diferença. Agora, em termos de aproximações, eu só tenho aquelas recomendações de Filisteu mesmo, tipo, a arte do arqueiro Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Esses dois aí são dois livros que eu li e eu acho que permitem você se aproximar um pouco ou pensar essa distância. Talvez mais pensar a distância do que se aproximar. Desculpa, eu até acabei faltando as indicações de livros, né? No Brasil, a gente tem muito pouca coisa traduzida no momento dos filósofos mesmo, da escola de Kyoto, né? Existe uma editora no Brasil chamada Editora FI, com PH, né? A PHI, que ela está fazendo um trabalho muito grande de traduzir não só livros japoneses, mas livros de filosofia oriental, essa tradicional, que é de Confúcio, Lao Tse, os chineses, né? Que eu mesmo não entendo muito. Né? Nós estamos trabalhando no momento agora em uma tradução da Investigação acerca do Bem, do Nishida, né? O primeiro livro do Nishida, né? Inclusive eu estou trabalhando nessa tradução também e estou atrasadíssimo com essa tradução. Mas se der tudo certo, ano que vem deve ser publicada no Brasil a tradução da Investigação acerca do Bem, do Nishida, né? Em inglês, nós temos... A maioria desses grandes livros da filosofia japonesa, nós temos em inglês, né? A Filosofia enquanto Caminho do Arrependimento, do Tanabe, Nihilismo e o que é Religião, do Nishitani, O Lugar, né? De Nishida, a Investigação acerca do Bem, o último livro de Nishida também, né? Que é o Nada e a Visão Religiosa do Mundo, nós temos também em inglês. Agora, em português, o que a Editora FI publicou até agora, nós temos o
um livro, A Escola de Kyoto e o Perigo da Técnica, que é uma coletânea de textos que foram apresentados em um colóquio que aconteceu em São Paulo e na Unicamp em 2008, que é a questão a crítica que a Escola de Kyoto vai fazer à técnica e tudo mais. Nós temos outros 2 que foram publicados recentemente, que um é Budismo e a Filosofia em Diálogo, e o outro que é o Nada Absoluto e a Superação do Niilismo, os Fundamentos Filosóficos da Escola de Kyoto. Esses 2 também são uma coletânea de artigos de professores brasileiros, mexicanos, europeus e professores japoneses também, né, acerca do tema. Esses estão em português. O professor Oswaldo Jacóia também publicou recentemente um livro chamado Heidegger e o Pensamento Oriental, que mostra ao mesmo tempo como Heidegger foi influenciado por esses jovens japoneses que foram estudar com ele na década de 20 e 30, né? E como Heidegger, por outro lado, veio influenciar os filósofos japoneses, né? Heidegger trocou muitas cartas com Nishida, por exemplo. Nishida era um grande falante, escritor de alemão, né? Entre as pessoas que trocaram muitas cartas com Nishida, os maiores colaboradores, assim vamos dizer, foram Heidegger e Einstein, né? Também foi um grande correspondente de Nishida, né? Para mim, o livro mais interessante que a gente tem no Brasil, para você entender o que é filosofia ou Japão, é uma tradução de um livro do Shuichi Kato, que é um filósofo e pesquisador japonês também. Esse não é publicado pela editora FI, esse é publicado diretamente pela Fundação Japão, né? Aí do Brasil, que é Tempo e Espaço na Cultura Japonesa. É um livro, uma capinha amarela, assim, ele é um livro muito fácil de ser achado em livrarias, assim, e ele para mim, assim, ele é fundamental para a gente entender como o japonês vê o tempo e o espaço, sabe, né? Como que, por exemplo, a questão do Basho, eu nem citei muito, né? Mas a palavra Basho, apesar da gente traduzir ela como lugar, né? Na verdade, ela significa o lugar enquanto um campo, sabe? Um campo de energia, assim como é o campo gravitacional, por exemplo, sabe, né? Então, esse livro é muito interessante para entender isso. E aí também a gente vê a influência que Einstein foi ter em Nishida, né? Eles se encontraram pessoalmente em 1922, quando Einstein veio para o Japão, para a Universidade de Kyoto, e a partir da influência de Einstein, que Nishida vai, a partir daí sim, trabalhar com a questão de consciência e do lugar da experiência e dos fenômenos enquanto um campo de força que funciona como a gravidade, né? Esse campo de força mantém tudo unificado dentro da consciência, da mesma forma que a gravidade mantém o universo unificado, e também funciona como um elo para que seja capaz de acontecer relações entre as coisas. Da mesma forma que a gravidade é um elo que une todos os corpos do universo simultaneamente, né? Então, esses livros são as maiores recomendações, assim, que a gente tem em português, né? É bacana, eu não costumo recomendar nada aqui, eu vou recomendar hoje um podcast que chama Ninguém, que é um podcast de storytelling, né, de contar histórias e tal, que fala sobre relação de pessoas que têm relação com Brasil e Japão, assim, pessoas ou do Brasil que vão para o Japão, ou japoneses que vêm para o Brasil e que tem essa relação, encontra facilmente aí no iTunes, né, o Ninguém. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa, eu quero agradecer o Felipe Ferrari aqui por tá aí de madrugada falando com a gente, né, agora é madrugada lá no Japão. Obrigado por você ter o espaço aqui, falar que o espaço é sempre aberto também, se você desejar sempre apresentar alguma coisa aqui, conversar com a gente está sempre com o espaço aberto. E abrir espaço para você divulgar também o seu trabalho, deixar algum meio de contato pro pessoal aí. Bom, o meu trabalho no Brasil agora, no ano que vem a gente deve conseguir publicar essa tradução a investigação acerca do bem, né? Eu não tenho certeza ainda em que medida eu vou conseguir colaborar com a tradução, já que somos mais de um professor traduzindo, né? Mas essa tradução deve sair no ano que vem. Eu tenho muita coisa publicada aqui, por exemplo, isso em japonês, né? Mas na Revista Japonesa de Estudos de Filosofia Comparativa, né? Agora em dezembro nós vamos ter o primeiro congresso da Sociedade Europeia de Filosofia Japonesa, que vai acontecer em Barcelona, e esse deve sair os anais, alguma coisa assim, em inglês, em espanhol e tudo mais, né? Então talvez seja mais fácil. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, perguntar alguma coisa assim, pode, claro, perguntar nos comentários aqui do episódio, com certeza, ou pode me achar no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar, assim. Em quase todo lugar, o meu, como se chama? Nick, né? Codinome Nick, né? É Ferraroso, né?
FERRAROSO, né? Com certeza lá eu vou conseguir explicar muito mais. Acho que eu sou muito mais articulado escrevendo do que falando, então acho que eu vou conseguir explicar muito mais para quem vier me perguntar do que talvez eu tenha conseguido explicar aqui, né? Obrigado pela presença sua aí, foi um prazer conversar com você, ter você aqui com a gente, foi bacana pra caramba. Acho que acrescentou muito aqui no programa, né, essa visão de um brasileiro estudando a filosofia japonesa. E eu peço pra quem tá ouvindo aí pra comentar lá no site, pra falar o que não entendeu, o que entendeu, o que quer esclarecimentos a mais, né? O site é o filosofiapop.com.br e a participação da galera é muito importante pra gente, que dá muita força pra gente continuar o trabalho. E se você quiser, pode mandar e-mail também pro contato@filosofiapop.com.br. E lá no site a gente coloca também as referências todas que foram citadas, as indicações e os links para as redes sociais também, tanto nosso quanto do Felipe, a gente vai colocar lá, para nossa página no Facebook também. E para ajudar a gente também, é importante compartilhar o episódio e avaliar a gente no iTunes também, que ajuda a subir na classificação deles e traz mais ouvintes. Obrigado a todos aqui que participaram e daqui 2 semanas a gente está de volta. 約束なんかいらないけれど思い出だけじゃ生きてゆけない時の流れに身を任せあなたの胸に寄り添い綺麗に慣れたそれだけで命さえもいらないわだからお願いそばに置いてね今はあなたしか見えないの時の流れに身を任せあなたの色に染められ一度の人生それさえ捨てることも構わないだからお願いそばに置いてね今はあなたしか愛せない